Olá pessoal, eu sou Diogo Lacerda, eu sou de Pernambuco e hoje eu vou falar um pouco de como foi a minha conversão do protestantismo ao catolicismo. Durante essa para organizar melhor a palestra, eu tracei uma linha do tempo para estudar o ambiente no qual eu estava inserido. Então eu vou falar um pouco da infância, da adolescência e da fase adulta, de como eu fiz a minha conversão, né? Então eu vou falar de todas as fases da minha vida para você entender como aconteceu a conversão na minha vida. É, de início, quando eu era criança, quando na minha infância, eu não cresci num lar católico, né? Eu lembro que tinham até crucifixos na minha casa, mas assim, eu não tinha o hábito de ir à missa. Então, assim, não tinha nem noção do que era rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Então, eu não cresci num lar católico, isso é fato. E não tinha o hábito de ir à missa, eu só via alguém falando, ou na época na TV, o padre Marcelo Rossi, enfim, eu via essas coisas. Aí isso era a minha referência de infância, o padre Marcelo Rossi abençoando a água, jogando balde com água benta nas pessoas. Isso era mais ou menos a minha referência de catolicismo quando eu era mais novo. Aí na entrada da adolescência, eu entrei no colégio católico, bem no começo assim, e era bem legal que no começo, antes das aulas, o colégio rezava, a gente tinha o hábito de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, e às vezes até o Santo Anjo. Aí isso também foi um negócio assim que legal, né, rezar isso, mas eu não entendia muito bem, eu só entendia que era legal e que era bom, e que, tipo, eu gostava. Tipo, era algo bem legal e que, tipo, e também depois a gente também cantava o hino nacional e o hino do estado. Era um colégio religioso, eu achava isso bem legal, tipo, mostrava uma certa disciplina, enfim. Era uma coisa bem que eu gostava bastante, né? Mas mesmo assim eu não ia à missa. Eu lembro também que nesse colégio, em algumas datas importantes, tinha missa na quadra do colégio, né? E tinha um padre que eu não entendia muito bem porque assim, os padres que iam lá nesse colégio, eles não usavam batinas, né? Então, eu olhava assim, então, tipo, eu não tinha referência, para mim era só uma pessoa comum que ia lá e celebrava. Então, essa era a referência para mim de catolicismo. Mas nesse colégio, eu também fiz a minha primeira comunhão, mas como era novo, eu não entendia muito bem o que era, né? Então, eu fiz a comunhão porque eu gostava daqueles de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria antes das aulas. Mas eu gostava, mas assim, obviamente, né, quando você é novo, você não tem noção do que é um sacramento, da importância do sacramento, mas eu peguei e fiz a primeira comunhão. Eu achava legal, gostei bastante, mas eu não entendia e não ia à missa dominical. Isso era um fato importante. Só ia à missa o que acontecia no colégio, porque tinha muitas vezes era um obrigado, por exemplo. Tinha uma aula X e tinha uma data importante, a gente tinha aqui na missa. Hoje eu acho isso legal, porque foi um. Por mais que a missa era uma bagunça, enfim, não era uma coisa muito organizada, não era missa tradicional, aquilo me fez ter um contato com o catolicismo. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com o catolicismo, né? E também a gente tinha esse contato e também dentro do colégio a gente tinha aula de religião. E aí eu ia engraçado porque era um negócio meio distorcido, porque o catolicismo que foi passado para mim era um catolicismo muito ecumênico, que se misturavam com outras religiões, toda essa visão ecumênica que até hoje que até hoje é espalhada por muitos lugares, por muitas missas. E também, no colégio, eu também tive contato com o primeiro espantalho do catolicismo. O que é o espantalho do catolicismo? É justamente aquela ideia de que a Igreja Católica é uma igreja má, a Inquisição matou milhões de pessoas, a morte de Santa Joana d'Arc, a igreja matou a Santa Joana d'Arc na Idade Média, a Idade das Trevas. Então, todo esse espantalho do catolicismo, eu lembro muito, assim, de uma coisa que me marcou, era a questão da Idade Média no colégio. Porque isso era muito contraditório, porque ao mesmo tempo que se tinha missa, que se fez a primeira comunhão e que se rezava, tá certo que depois, o assunto Idade Média, a gente viu depois de um tempo que eu entrei no colégio, ou seja, 4 anos depois, e já não se tinha o hábito de rezar o Pai Nosso nem a Ave Maria. Esse hábito foi perdido durante o tempo, até onde eu sei, não existe desde que eu estava lá. Foi só no finalzinho, no começo que eu estava lá, tinha esse hábito, depois foi perdido. Mas ao mesmo tempo tinha essa mentalidade desse espantalho que os professores progressistas eles implantavam na nossa cabeça, não, que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? E é engraçado isso hoje, porque eu vejo, né, assim, quando alguém fala isso, eu vejo que
Você vai fazer o que na Europa? Não, vou visitar as igrejas construídas na Idade Média, né? Na Idade das Trevas. Imagina se fosse das Trevas, por que você está indo lá? Né? É engraçado também que eu escutava, né, nesse espantalho que os professores criavam, a questão de que não houve desenvolvimento científico na Idade Média, não houve universidade, foi justamente o contrário. As universidades foram fundadas pela Igreja na Idade Média, a Universidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha, daí que surgiu o termo universidade, a Universidade de Oxford, que foi a primeira universidade de língua inglesa, Salamanca, Cambridge. Então, várias universidades foram fundadas na Idade Média. Então, assim, e aí isso era muito contraditório, que ao mesmo tempo que eu tinha acesso a essas coisas no mesmo colégio, eu tinha esse contato com esse espantalho da Igreja Católica. E claramente eu lembro que nessa época houve um escândalo, um escândalo bem famoso na minha cidade, que teve uma menina, acho que tinha uns 10, 12 anos, e que ela foi estrupada. E o arcebispo na época, eu não lembro o nome do arcebispo, que foi antes de Dom Saburido, ele excomungou o médico e os pais da menina, porque eles executaram o aborto. E aí eu lembro que na TV foi assim, queimaram o bispo, sabe, assim, queimaram a Igreja Católica. Como assim? É saúde pública. Então saúde pública, como assim? É só uma menina inocente. E ali estava uma vida que foi perdida e que não tinha nada a ver, né? Que foi morta durante o aborto. E eu lembro que isso também ficou martelando bastante, assim, né? Então, toda vez que tinha algo... Até hoje, se você ligar na TV, você sempre vai ter algo contra a Igreja Católica. A Igreja Católica é a malvada da história. A Igreja Católica é a ruinzona da história. Então, isso foi meio que amadurecendo na minha cabeça. Assim, nossa, a Igreja Católica é ruim, a Igreja Católica faz isso, faz isso. Porém, eu gostava dessa parte de rezar. A parte de, rezar era legal, né? Porque, assim, eu sempre fui um cara muito quieto, de criança também. Então, a parte que tinha a parte de rezar um Pai Nosso, Ave Maria, era um momento que eu tinha paz comigo mesmo, porque eu era um cara imperativo, inquieto, até hoje. Então, era aquele momento de silêncio, sabe? Um momento que eu tinha algum tipo de silêncio. E, bem, então eu tinha esse espantalho na minha cabeça da Igreja Católica, e foi aí que eu comecei a ter, dentro da minha família, uma influência na Igreja Anglicana. E aí, por que a Igreja Anglicana? Porque eu tenho parentes que até hoje frequentam a Igreja Anglicana, e quando eu ia na casa desses parentes, a gente ia, vamos à Igreja Anglicana. Já que eu não tinha esse contato de ir à igreja, à missa dominical, com esse pessoal eu tinha contato ao culto dominical. Só que o grande pulo é o seguinte, que quando a gente vai na igreja anglicana, a igreja anglicana que eu ia, a missa anglicana era igual à missa nova. Então, para mim, eu olhava assim e achava, nossa, eu estou numa igreja que não é uma igreja malvada, que é a igreja anglicana. Tipo, eu não conhecia a igreja anglicana da história. E depois que eu conheci só pela reforma protestante, que foi exposta de uma maneira, obviamente, errada, né? E que você acha que os reformadores são heróis, né? Nossa, a igreja católica malvadona, e o Lutero e o rei Henrique VIII, não, eles são os heróis, né? Eles fizeram tudo certo. Então, eu entrei nessa igreja anglicana e percebi, nossa, porque assim, para vocês terem a ideia do contexto, os ingleses foram para a minha cidade de Recife porque, salvo engano, teve alguma construção de alguma ferrovia ou foi de alguma indústria, e nesse período eles chamavam os ingleses. E a igreja que eu frequentava na minha cidade foi a primeira igreja anglicana, e era uma igreja anglicana extremamente bonita, velho, aquelas igrejas históricas, muito bonita, a arquitetura dela, velho, era muito bonito. E eu comparava, olhava a arquitetura da igreja anglicana, um negócio belo, e a missa nova que a gente assistia, as igrejas da arquitetura nova, eu falei, nossa, aqui é muito mais bonito. Se você pegava a liturgia da igreja anglicana, a liturgia da missa nova, os pessoal da igreja anglicana celebrava de muito mais piedade do que na missa nova. Então eu olhava aquilo, cara, a comparação que eu fazia, nossa, aqui tá muito melhor. Aqui eu tenho uma igreja que é malvada, e aqui eu tenho uma igreja que celebra as coisas com piedade, até os paramentos, velho. Eu lembro que quando nas missas novas, quando eu era mais novo,
o padre usava aquela alva, né, branca com a estola. A estola era muito feia. Você ia na igreja anglicana, os paramentos super bonitos, entende? Então, isso para mim, eu olhava assim, nossa, que realidade diferente. É uma igreja católica, digamos assim, anglicana, com coisas bonitas e sem a fama de ser a igreja má, de ser a igreja ruim. Então, e outra coisa que eu achava assim interessante é que na igreja anglicana os pastores usavam clésmas, né? Tipo, eles iam de... O clésma, para quem não sabe, é uma espécie de batina, que é usado hoje também por alguns padres católicos. É uma camisa social com colarinho branco. Então, eu lembro que eu tenho até parentes que são pastores, e eles usavam clésmas. E eu lembro que na missa que tinha no colégio, que era a minha referência de catolicismo, o padre não usava batina, usava uma roupa comum, como se fosse um leigo. E eu olhava, nossa, porque na minha mentalidade aquilo passava uma certa autoridade, né? Um certo diferencial. A pessoa que vai lá executar, a pessoa que vai ter autoridade de fazer um sermão, de falar sobre a doutrina. Então, para mim, aquilo sempre mostrava uma certa autoridade. Então, eu tinha essa ideia de que a igreja, na igreja anglicana e igreja católica eram diferentes, e só que a igreja católica era malvada. E eu lembro ainda que quando eu estava na igreja anglicana, que tinha comunhão, obviamente, que não era o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não eram ministros ordenados validamente, eu lembro que eu falava, nossa, eu vou poder comungar aqui porque eu já fiz primeira comunhão. Ele falava, ok, você já fez primeira comunhão, então você pode comungar aqui. Eu vou falar vou falar disso também depois. E como eu disse, né, as coisas assim na igreja anglicana eram eram mais bonitas, assim, para quem vai. E assim, eu digo isso porque para quem está começando na fé, isso é algo muito importante, ter uma liturgia bem celebrada, ter paramentos bonitos, assim, aquela coisa que os detalhes da liturgia, ter uma igreja bonita. Então, para quem está começando, esses detalhes é muito importante, porque aquilo, através daqueles detalhes, transmite a beleza tanto da liturgia como a beleza de Deus. Então, assim, eu realmente nunca tive contato com a verdadeira tradição da Igreja Católica. Eu nunca tive contato com padre de batina, eu nunca tive contato com missa tridentina. Eu não sabia nem o que é isso. A primeira vez que eu tive foi quando eu me virei católico e que eu fui uma vez para a missa tridentina, que eu vou falar como é que foi mais tarde. E o pessoal que eu fui estava na missa, né? Depois da missa, era uma missa nova, aí acabou a missa, eu saí. Aí eu falei, olha, eu fui numa missa, é tão silenciosa lá, é tão organizada, o pessoal me chamou de lefrevista, eu não sabia nem o que era isso, tá ligado? E se eu pudesse voltar no tempo, eu agradeceria. Aí, eu nunca tive esse contato, né, com realmente uma missa tridentina, uma missa bem celebrada, com padre de batina. E por que eu virei anglicano? Aí, como eu disse, aparentemente era a mesma coisa da Igreja Católica, mas sem o fardo e sem a má fama da Igreja Católica. Ou seja, era uma igreja muito parecida. E também o fato eu tinha a questão de que os parentes me levavam a essa igreja. E eu tinha parentes que eram pastores. E eu tinha parentes que podiam me dar catequese, podiam me explicar as coisas. Eu tinha missa, eu tinha um parente que a gente podia celebrar uma missa, o culto anglicano, dentro de casa. Então, tipo, só depois que você consegue, assim, só depois que você se converte, ou só depois de um tempo dentro da igreja, você percebe algumas coisas. Mas, assim, era muito difícil, e eu digo isso como ex-protestante, quando você percebe os mesmos erros dentro da igreja protestante, você sair da igreja protestante, porque existe uma má fama muito grande, existe um fardo muito grande da igreja que é colocado na igreja católica. Então o cara pensa, aqui tem erros. Na igreja católica é muito pior. Então é muito difícil de o cara querer sair, sabe? Tipo, o cara fala, não vou ficar aqui não. E eu vou falar porque é muito difícil, por causa do acolhimento, do sentimento de família que existe na maioria dentro da igreja protestante. Eu também visitei um tempo, assim, não foi tanto tempo assim, de visita, passei um tempo visitando também. Eu não consigo mensurar exatamente, porque eu era novo, assim, então eu não tenho tanta memória. Perto da casa onde eu morava, também tinha um centro espírita, e tinha umas imagens de Nossa Senhora. Aí eu lembro que eu ia com uma parente minha, e o pessoal falava lá de Deus, dessas coisas. Mas como as minhas aulas de religião dentro do colégio católico falava muito de ecumenismo,
e tinha essa mentalidade, então para mim eu estava num ambiente cristão qualquer. Então assim, era mais um ambiente de palestra, assim, eu não entendia o que era espiritismo. Para mim eu estava assim, era mais um lugar que iam falar de Deus, sabe? Sabe aquela visão errada de Deus que é passado por esse ecumenismo? Então para mim era isso, sabe? Então era mais um lugar que eu estava lá e escutava as pessoas. Depois de um tempo é que eu fui perceber qual era o erro, porque tinha um tal de passe, eu falei, opa, tem um negócio estranho aí. Tem um tal de água fluidificada, né? Então que você dá uma água no começo da sessão lá, antes da palestra, eu não sei como é que chama hoje, e depois eles te dão uma água que é fluidificada, eu não sei como é que, o que significa exatamente. O passe eu sei o que exatamente, eles um negócio bem estranho. E eu passei por isso, quando na verdade que a gente sabe hoje que o Espiritismo ele joga literalmente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no lixo, e que existem vários padres, né, vários santos que já escreveram livros e artigos contra o Espiritismo. Depois de um tempo, uma parente minha protestante, ela me explicou por que era errado, porque então eu ia nos dois, mas eu não tinha noção, sabe, tipo... Era um negócio assim, tipo, tô num lugar tô ouvindo sobre Deus, tô ouvindo falar sobre Deus. Era essa o que eu tinha de contato. E aí eu passei mais um tempo na igreja anglicana, na igreja anglicana a gente ia pro culto. Eu lembro, assim, era muito engraçado, porque a igreja anglicana tinha uns vitrais, assim, muito bonitos, que a igreja era toda de pedra, que veio direto da Inglaterra, se eu não me engano. Eu lembro que tinha um credo gigante, assim, um cartaz, assim, tinha um credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí creio na Santa Igreja Católica. Eu olhava assim, tá bom, aqui é a Igreja Católica. Aí isso também na minha cabeça virava assim, eu olhava assim, eu falava, nossa, tipo, eu era novo, sabe? Mas assim, eu falei, nossa, peraí, igreja anglicana, não é igreja católica, né? Mas se ela está falando que é católica, pode ser um conceito mais amplo que eu, como uma pessoa mais nova, não esteja entendendo, entende? Então, bem, tá, vamos deixar, né? Já estava ali mesmo, vou fazer o quê? Então, durante o tempo, eu frequentei a igreja anglicana e também depois de um tempo que eu fui morar longe dessa igreja, eu não frequentava mais essa igreja, porque era longe. E eu gostava muito dessa igreja. E as outras igrejas que tinham da anglicana perto de onde eu morava, era muito parecida com a Missa Nova, porque era uma igreja meio de galpão, sabe? Assim, eu falei, não quero isso aí, eu quero um negócio mais organizado, um negócio que eu tive contato com uma igreja organizada. E assim como todo protestante, você passa um tempo que a gente chama desigrejado. Isso é muito comum na igreja protestante, né? Que não tem aquela igreja exata que eu frequentava, não tem aquele mesmo ambiente, então eu vou passar um tempo desigrejado. Então eu não fiz isso de forma consciente, porque eu era novo. Hoje eu entendi, não, a mentalidade que eu tinha naquela época era a mentalidade de desigrejado. E eu lembro que eu estava no evento de tecnologia, eu conheci um amigo, que até hoje é meu amigo, ele chamou, vamos lá à igreja tal. A igreja que eu comecei a frequentar depois era uma igreja calvinista. Para quem não sabe o que é calvinismo, o calvinismo fala que, o que eu escutei de lá, é que Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Eu achava isso muito estranho, mas, bem, através desse amigo eu fui para a igreja. E aí tem uma coisa que é muito importante que acontece hoje nas igrejas protestantes, é o acolhimento. Eles realmente acolhem você como parte da família. E tipo assim, você tá sozinho em casa, você não tem família, ou você briga com a sua família. Quando você chega na igreja protestante, você tem um acolhimento, é muito grande o acolhimento deles, sabe? Eles chegam com você, abraçam, conversam, existe grupo de oração, existe grupo de estudo bíblico, sabe? Você começa a ter realmente uma vivência de família. Então esse acolhimento faz com que você se sinta parte. E um negócio muito engraçado é que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu digo isso porque eu perguntava para as pessoas a doutrina daquela congregação, que eu não posso chamar de igreja, daquela congregação, porque a igreja é só a igreja católica. Ela falava assim, não, tipo, ela não entendia qual era a doutrina daquela congregação. Mas ela estava ali pelo ambiente, sabe? Ela estava ali porque ela tinha um problema e naquele ambiente era um ambiente legal e que ela podia rezar. E também tem um negócio
que as igrejas protestantes ela tem um apelo emocional muito grande, um apelo afetivo muito grande, é muita coisa, é muito emoção, é aquelas músicas com louvor, levanta a mão, meu Deus, glória a Deus, tá ligado? Tipo, é um negócio assim que as pessoas realmente, hoje, no mundo moderno e desordenado, que tem um forte apelo emocional, a igreja protestante, tipo, quando a pessoa quer realmente seguir Deus, a pessoa vai lá na igreja protestante, porque tem aquela musiquinha, é uma doutrina doce, suave, então, e a pessoa se sente acolhida, quer coisa melhor? Então foi assim que eu entrei nessa igreja, embora desde o começo, assim, eu nunca entendia o correto, porque assim, essa teologia da predestinação é uma teologia difícil, assim, tipo, eu não concordava com aquilo, mas se você realmente for estudar profundamente, você entra em parafuso, porque você não tem a doutrina católica de verdade para realmente entender o que é aquilo. Então eu realmente entrava em parafuso. Eu falei, nossa, peraí. Aí eu falei, nossa, isso aqui tá muito difícil. Deixa para depois, sabe? Deixa para depois. Aqui tá muito bom. Deixa para depois. E eu passei um tempo nessa igreja e, para vocês terem ideia, eu era membro ativo dessa igreja. Para vocês terem ideia, eu ia por quarta-feira, eu acho, durante a semana, eu ia pro grupo de jovens, domingo ia pro culto, e durante outro dia da semana a gente tinha um negócio que chamava de PG, que é pequeno grupo, que é um pequeno grupo de adolescentes, que você basicamente faz estudo da Bíblia, e você vai contar sobre suas experiências. Por isso, quando eu vejo certos grupos católicos hoje tentando imitar essas coisas de compartilhamento de experiência, grupo de Bíblia, eu falo, isso não é católico, isso é protestante, porque eu vivi isso, certo? Isso é uma herança muito protestante, sabe? Por isso que eu vejo alguns grupos católicos fazendo isso, e eu vejo assim na internet, cara, até a linguagem, até a forma de agir é igual ao grupo protestante que eu participava. Então, olha assim, isso é uma cópia, é por isso que eu não gosto, sabe? Por isso que hoje eu só frequento a missa tridentina. E aí você pergunta hoje, como que eu virei católico? A minha forma de virar católico foi a mesma forma de que eu que eu aderi à fé anglicana, da mesma forma que eu entrei na igreja anglicana. Foi através de conflitos de ideias. A minha sempre funciona assim, através de conflito, através da guerra. E aí eu fui conflitando a mentalidade calvinista. O primeiro ponto foi, eles queriam que eu fosse rebatizado. Aí começou a treta. Aí eu falei, meu irmão, vocês estão tretando comigo? É um problema, então vamos lá. Porque eles queriam me rebatizar. Aí no começo achei estranho, porque eu descobri, né, que eu sou um cara que eu vou pesquisar, fui atrás, que tinha alguns ex-católicos que não precisaram ser rebatizados. E eu falei, por que eles precisam ser rebatizados e eles não foram rebatizados e eu preciso ser batizado novamente? Aí tá bom, eu comecei a pesquisar e achei um documento dessa congregação de 4 anos atrás. 4 anos atrás que eu falo foi daquele ano que eu estava pesquisando sobre o evento e que a igreja X aceitava o batismo católico e que uma reunião extraordinária que eles tiveram, eles não aceitavam mais. Aí eu falei, vamos com calma. Se existe uma verdadeira fé, se existe um verdadeiro ensinamento, como é que um batizado, que eu não tinha ideia que era sacramento, eu não sabia nem o que era sacramento, vocês têm ideia, mas a minha mentalidade era, se existe uma verdade, como é que do nada essa verdade pode mudar? Tipo, como é que do nada um batizado que era válido e agora do nada pode mudar? Isso eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. E uma outra coisa, assim, que eu sempre pensava, assim, que eu achava muito estranho, é porque eles falavam muito mal da Sagrada Comunhão, do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que aquilo não era, que não existia transubstanciação. Tá, mas na maioria das igrejas protestantes, eu não posso falar em todas, porque eu não frequentei todas, seria eu generalizar algo que eu não tive contato, mas na maioria das igrejas protestantes, você só pode comungar, ter acesso ao pão e o vinho, porque ali é pão e vinho, né, o corpo de nosso Senhor, porque não há transubstanciação, se você for membro da igreja. Mas eu pensei, nossa, isso não faz o menor sentido, sabe por quê? Porque se é apenas um pão e o vinho, porque todos que estão ali no culto não podem ter acesso. Se é apenas pão e vinho,
por que todos ali não têm acesso? A resposta que eu tive é, né, porque aquilo é só para os membros de congregados. Não, mas é só um grupo que pode, porque eles são membros daquela congregação. Mas eu falei, assim, eu pensei, não, cara, mas veja, isso aqui, se existe algo especial, que é o que seria a transubstanciação, porque só aqueles membros podem ter acesso àquilo, se aquilo é só um vinho e um pedaço de pão. E é engraçado que na igreja calvinista, que eu fazia parte, era literalmente um pedaço de pão desse tamanho, que parecia uma hóstia, tá ligado? E também tinha a questão da minha herança anglicana, né? Porque o anglicanismo tradicional, ele não acredita exatamente na transubstanciação. Eu acho que a palavra correta é consubstanciação. Eu posso estar errado, não posso pesquisar. Que é como se fosse o corpo e sangue nosso assim, é só naquele momento que há a consagração. Depois deixa de existir. Obviamente que é errado, certo? Mas tinha essa ideia de que só naquele momento era o corpo. Mas assim, devido eu de vir também de igreja anglicana, eu gostava dessa ideia da Eucaristia, daquele momento. Eu gostava muito, né, daquele momento sagrado, né, tipo da consagração, e que existia aquilo. E que na igreja calvinista não existia. Basicamente, existiam os pães lá, umas rodelinhas de pão, um cálicezinho desse tamanho, assim, para cada um. E o pastor repetia as últimas palavras do Nosso Senhor na última ceia. Mas não existia nada, porque eles sentavam assim e não existia aquele negócio. Então, a parte mais legal assim, que eu gostava é que existia aquele momento, digamos, não pode ser a palavra correta, aquele momento mágico, sabe? De que o corpo e Nosso Senhor Jesus Cristo vai ser transformado o pão e o vinho vai ser transformado em corpo e sangue. Então, eu meio que achava estranho. E aí, tem um negócio muito engraçado, primeiro sobre batizado, que eu vou usar o Catecismo de São Pio X para a gente entender o que é um batizado. Na página 98, ele fala um pouco disso, do que é o batizado, porque eu achei estranho, porque eles queriam me batizar novamente. Ele fala aqui, cadê aqui, ó? Como se batiza? Batiza-se derramando água sobre a cabeça do batizando, ou não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte principal do corpo, dizendo ao mesmo tempo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Catecismo de São Pio X, número 556. No número 557, eles perguntam, se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa ficaria batizada? Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa não ficará batizada. É necessário que a mesma pessoa que derrame a água pronuncie as palavras. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi batizado muito estranho, até na própria igreja presbiteriana, que é uma igreja dita como tradicional, uma igreja calvinista. Né? Então, e na igreja protestante existe uma guerra teológica, podemos dizer, sobre o tipo de batismo. Né? Existe o batismo por aspersão, por imersão. Então, assim, existem correntes dentro da teologia protestante, dentro do protestantismo, que falam o batismo só é correto se a pessoa for... Se quer o seu batismo por imersão, só é correto se for o batismo por aspersão. E aqui a gente viu que não é exatamente assim, né? O Catecismo de São Pio X, ele é claro como é a água e a fórmula e as palavras que devem ser ditas. Isso já ficou muito claro. Eu não tinha noção na época que era assim, mas eu percebi aqui também se existe uma verdade, porque existe essa grande confusão dentro da igreja protestante sobre uma coisa tão fundamental que é um batizado. E detalhe, na época eu não sabia o que era sacramento. Eu não tinha a mínima ideia do que era sacramento. E aí voltando para a comunhão, eu achava isso muito estranho, sabe? Também, assim, era um negócio que nunca me desceu, certo? Primeiro que a comunhão protestante, ela não era nem assim todo domingo. Era a cada 2 meses, era a cada 1 mês, era tipo um negócio estranho, assim. Eu nunca entendi também o porquê era espaçado, assim, sabe? Era como se fosse uma comemoração de alguma coisa, só que não tem o corpo de Nosso Senhor. E eu até lembro que até aqui no Catecismo de São Pio X também, isso esclareceu bastante, assim. Não foi exatamente o São Pio X que eu tive acesso na época, mas eu acho que foi o de Trento que eu tive acesso e que ele fala sobre a Eucaristia. Isso, quando eu virei católico,
isso fez um estralo assim, porque eu achava aquilo errado, porque o conceito que eu tinha de comunhão era realmente a Eucaristia católica, entendeu? Tipo, era o que estava me sentindo falta. Como ele fala aqui, ó, a Eucaristia, aqui no número 594, no capítulo 4 do Santíssima Eucaristia, aí pergunta, que é o sacramento da Eucaristia? A resposta: a Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho, no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Cristo, debaixo das espécies de pão e de vinho, para ser nosso alimento. Aí outra pergunta: está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem? E porque isso, os protestantes falavam, como assim nosso Senhor ali, como é que nosso Senhor Cristo? Eu lembro que dentro da igreja calvinista que eu estava, tinha um rapaz que hoje ele é pastor, ele me mandou uma aula que ele deu contra o catolicismo, né? Parecia, a ideia dele de catolicismo é algo místico, né? E assim, ele falava muito que era impossível o pão ali se transformar em Eucaristia, porque Cristo não ia descer novamente. E aqui o catecismo fala: está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem? O catecismo responde: sim, na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem. Por que acreditais que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Eu acredito que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, e assim nulo ensina a igreja, e da mesma forma ensina a igreja. Isso daqui eu só tive noção, porque como eu vou falar um pouquinho mais na frente, para confrontar a doutrina protestante, eu usei a maior arma da igreja da doutrina protestante, a Bíblia. E você vai lá em João, eu usei as armas dos inimigos, e aí você vai lá acho que é capítulo 6 de João, ele fala: isso aqui, quem come e bebe meu corpo, isso aqui é verdadeiramente meu corpo, e aqui isso aqui é verdadeiramente meu sangue. Tá lá no Evangelho de São João. Aí eu falei: nossa, se tá aqui, olha, não tem o que fazer, entende? Tipo, se tá escrito que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo de Nosso Senhor e é verdadeiramente o sangue de Nosso Senhor, não existe mais argumento para dizer que aquilo não pode ser, que não pode ocorrer a transubstanciação. Isso eu já estava meio que caminhado para o catolicismo, não sabia. Porque a partir do momento que você é protestante, que você começa a ter um pouco da noção do que é transubstanciação, então meio que caminho andado, né? Assim, eu como ex-protestante, quando eu vejo um protestante já aceitando a Santa Missa, já entendendo um pouco da Santa Missa, eu falei: eu lembro de mim, eu também era assim, eu acreditava nisso. Deixa eu ver outra parte aqui. Como eu disse, o que me fez acreditar, o que me fez me converter ao catolicismo foi o confrontar a doutrina católica com a doutrina protestante. Aí você pensa: como é que você fez isso? Eu fiz isso com a mesma arma que os protestantes fazem para atacar a igreja católica. Eu usei a Bíblia. Eu simplesmente usei a Bíblia. Então foi uma época, com licença, que eu passei bastante tempo estudando a Bíblia, sabe? Cara, eu tava incessante, velho. Eu tava estudando, assim, cara, eu lia a Bíblia, assim, nossa, isso aqui não faz sentido. Eu lia bastante a Bíblia, sabe? Tipo, nossa, e foi engraçado, e isso é muito engraçado, que depois que eu virei católico, eu fazia parte de um grupo de jovens que eram missionários, e a gente batia de porta em porta para anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo pela fé católica. E aí, toda vez que eu encontrava um protestante, ele falava: olha, tal versículo tal. Eu falei: olha, isso aí tá errado, eu posso provar por quê. Tipo, isso era muito legal. E eu lembro que tinha um grupo de jovens que a gente se juntava, né? Porque tem uma vez que a gente foi para um bairro protestante, e aí eu meio que dei uma formação pro pessoal, porque eu já sabia os argumentos que os protestantes iam usar, tá ligado? Eu já sabia: eles vão falar isso, não fale isso e tal. Velho, se ele falar isso, você vai no capítulo tal, no versículo tal, tá escrito isso, decore isso. Eu tenho certeza que eles vão falar. E era na mosca, velho. Tipo, depois que cada um vai, né? Porque assim, a gente se separava, cada um ia pra uma rua e tal. E aí e depois, no fim, todo mundo se encontrava, conversava e depois rezava o texto e ia pra missa.
a gente se encontrava e perguntava, e aí, mano, como é que foi a missão? Não, pô, o que você falou, eles falaram exatamente isso que você falou. Eu falei, isso é um discurso meio que decorado dos protestantes para atacar a Igreja Católica. E tem um detalhe muito engraçado que eu estava lendo, eu acho que a ficha caiu, sim, do que é a Igreja Católica, de fato, quando eu li a primeira carta de São João. A Bíblia que eu vou usar aqui é a versão da Bíblia Ave Maria, mas vocês podem ter outras versões de Bíblia católicas, obviamente, que vocês podem ter. Bíblia protestante não vale, né? Porque eles têm muita alteração. Então, aqui, a Bíblia católica, no primeiro capítulo da carta de São João, ele vai falar: ó, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, ou seja, Jesus, porque a vida se manifestou e nós temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, ou seja, os apóstolos estão anunciando essa vida eterna. Cadê a vida eterna? Que estava no Pai e que nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Repito, o que vimos e ouvimos, nós, apóstolos, vos anunciamos. Para que também tenhais comunhão conosco. Comunhão com os apóstolos. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. A nova dele temos ouvido e vós anunciamos essa. Deus é luz e nele não há trevas algumas. Aí tem essa última parte que é: se dissermos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Ou seja, você entende através desse pedaço, desses versículos, que realmente precisa de a igreja apostólica, sabe? Tipo, cara, eu tava num acampamento. Não tava no acampamento, eu tava numa missão protestante. Veja que coisa doida. Eu tava numa missão protestante no interior de Pernambuco. Por acaso, o interior se chama Fátima. E tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, logo na entrada. E aí eu tava numa época que eu tava estudando bastante sobre isso, porque eram perguntas que não eram me respondidas. O protestantismo não me respondia essas coisas. E aí caramba, eu estudei isso. E eu lembro que eu tinha acabado um dia de missão e que, cara, eu acho que uma das coisas que me ajudou a converter foi uma senhorinha católica muito devota, analfabeta, num vilarejo, e que não foi exatamente comigo que isso aconteceu, mas eu escutava a história. Foi um negócio assim, que a gente batia na porta, né, e ia falar da Bíblia. A senhorinha falou: nossa, que bom vocês chegaram. Eu rezei tanto para a Mãe de Deus me mandar alguém para falar sobre o filho dela e vocês vieram até mim. Eu falei: caraca, mano, entendeu? A senhorinha falou que rezou para a Mãe de Deus para enviar alguém para falar sobre o filho dela, porque ela era analfabeta e ela morava num vilarejo super afastado, ou seja, era um sertão, um negócio que provavelmente nem missa diária tinha, era aquelas missas espaçadas que o padre vai lá com algum tempo, porque é um lugar muito afastado. Eu falei: nossa, velho, que, tipo assim, e o que me tocou era, tipo, a naturalidade com que essa pessoa falou isso, sabe? Tipo, eu falei: nossa. E também outra coisa que me marcou desse acampamento foi a raiva, assim, que os protestantes têm de Nossa Senhora, sabe? Isso meio que confrontava, tipo, uma senhorinha, velhinha, que não tinha nada. Tipo, gente, a casa de uma pessoa que mora no interior do Nordeste, no interior mesmo, tô falando no sertão, 4 paredes, um sofá duro, uma TVzinha quando tem imagem de Nossa Senhora, sabe? É um negócio assim muito simples. E uma senhorinha velhinha lá, feliz, assim, que muitas vezes tem pouca coisa para comer, mas falou: olha, a Mãe de Deus, rezei para a Mãe de Deus me mandar alguém para falar. Cara, aquilo ali me cativou de uma forma muito grande, sabe? Tipo, fez tchac. E aquilo eu fiquei pensando. E eu descobri também que no Catecismo de São Pio X, ele também fala um pouco disso, no número página 230. E essa história é incrível, sabe? Assim, essa história foi uma das coisas que mais me marcou no começo da minha conversão. No Catecismo de São Pio X, na parte que ele fala sobre o Novo Testamento, aqui que ele fala na parte do Novo Testamento, ele fala aqui, resumo da história do Novo Testamento. E aí ele fala no final lá sobre a dispersão dos apóstolos pelo mundo inteiro. Por que isso eu fiz essa conexão? Porque eu li São João
e me fez entender sobre a questão da sucessão apostólica, das ideias que Cristo passou os ensinamentos aos seus apóstolos, e os apóstolos espalharam esses ensinamentos para o mundo. E aí ele fala aqui, ó, aí número 119. Depois de terem pregado o evangelho na Judéia, segundo a ordem de Jesus, os apóstolos separaram e foram pregá-lo por todo o mundo. São Pedro, cabeça do colégio apostólico, dirigiu-se a Antioquia, onde os que criam em Jesus Cristo começaram a ser chamados de cristãos. De Antioquia passou a Roma e ali estabeleceu sua sede, e não está vacante, sem mudá-la para outro lugar. Ele foi bispo de Roma, e na mesma cidade acabou sua vida com um glorioso martírio, como se disse acima, sendo imperador Nero. Essa parte. Os sucessores de São Pedro na Sé romana herdaram o supremo poder de mestre infalível da igreja que o Senhor lhe havia conferido, de fonte de toda jurisdição e de protetor e defensor de todos os cristãos. Por essa razão chama-se justamente papas, que quer dizer pais. Sucederam uns aos outros sem interrupção, de Pedro a nossos dias. Todos os apóstolos, concordes e unânimes em comunhão com Pedro, pregavam em todas as partes a mesma fé. Isso aqui é interessante, que bate muito com o que eu li. Os povos se convertiam e deixavam a idolatria, de maneira que em breve o mundo se encheu de cristãos, cujo governo os apóstolos iam constituindo bispos que continuassem o seu ministério. Então essa ideia apostólica, de fato, foi um negócio que caiu a ficha. Não, existem sucessores, existem apóstolos. Então aquelas imagens de São Pedro e São Paulo nas igrejas não é algo fictício, assim, não é algo à toa, porque aqueles são os pais da igreja, literalmente. Mas o que era para mim a igreja católica, né? Então eu tinha que entender o que era a igreja católica. E para entender o que era igreja católica, eu tinha que entender o que era igreja, né? Então, para entender o que era igreja, uma certa vez eu estava lendo a Bíblia e no capítulo 1, na carta de São Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, ele fala o seguinte: a religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro na corrupção deste mundo. Repita, a religião sem mácula é aquela que visita os órfãos e viúvas nas suas aflições e conserva-se puro da corrupção deste mundo. Ora, eu entendi aquilo, que a caridade era algo importante, tipo você visitar as viúvas. E aí eu fui pesquisar e entendi que visitar os órfãos e as viúvas, ele está falando no sentido mais genérico com relação à caridade. E eu pesquisei, mas o que a igreja faz de caridade, né? Vamos ver o que é a igreja. A igreja católica nada mais é que a maior instituição de caridade do mundo, né? Então, e isso eu nunca escutei na igreja católica, no colégio católico que eu estudei. Tipo, era um negócio tão básico, assim, tão... Por quê? Porque é um negócio que você, orfanatos, tudo tá ligado à igreja. Não todos, obviamente, mas a maioria e fundamental são da igreja católica. É a maior instituição de caridade do mundo. E quando eles falam, quando aqui no versículo ele fala de que deve conservar-se puro da corrupção deste mundo, eu lembrei muito das pessoas de hábito religioso, porque... Para mim, aquela visão, e eu digo isso porque eu sou uma pessoa muito visual, então, para mim, aqueles pessoais, por exemplo, como tem aqui na imagem de São Pio X, ele com a batina, aqui o Santo Curadares, com o hábito de padre, para mim isso traz algo que, assim, o que é a batina? O preto, você vai morrer pro mundo, sabe? Aquilo de falar, eu morri pro mundo, agora eu sou inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu li esse trecho, cara, eu falei, nossa, conserva-se puro da corrupção deste mundo. E isso fez uma conexão, não é exatamente isso que a Bíblia quer dizer, mas eu fiz essa conexão dos religiosos que literalmente deixam tudo, deixam família, vão morar em outro país, vão enfrentar chuva e tudo que for, para ajudar as pessoas. Então eu conectei a caridade, tudo, tá ligado? Assim, aquilo para mim caiu a ficha. E para mim essa era a religião sem mácula, a igreja católica. E quando eu escutei a palavra mácula, eu lembrava muito de Nossa Senhora, porque no colégio se falava, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E eu tinha uma frase no colégio católico, Maria toda pura és, em latim,
em vós não há mácula alguma. Eu acho que é isso que traduz para o português. E eu lembrava dessa palavra, eu falei, nossa, sem mancha, sem mácula. Ou seja, e isso me fez lembrar, nossa, isso é a igreja católica, sabe? Então, de fato, esse negócio de ser a maior instituição de caridade, de você ver religiosos e padres de hábito, de que eles de fato morreram para o mundo e ali eles estão de fato entregando a vida a Cristo e a sua igreja integralmente, isso para mim marcou bastante. Assim, nossa, aquilo para mim foi um fato fundamental para eu dar um passo à conversão. E aí vem a parte mais complexa da questão do protestantismo e que eu mais discordei, eu discordei isso no final, quando eu era protestante, que é a questão da salvação somente pela fé. Para quem não sabe, a maioria das igrejas protestantes, existe um negócio chamado sola fide, um monte de sola, né, que existe no protestantismo. Entre eles, existe a questão da salvação somente pela fé. Ou seja, basta aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador seu, e você está salvo. Essa é a ideia das maiorias da igreja protestante. Basta aceitar nosso Senhor Jesus Cristo e você está salvo. Vê que prático, vê que bom. Não há cruz, não há sacramentos, não há nada, sabe? É um conforto que existe muito grande. Aí eu falei, tá bom, então vamos pesquisar o que existe, na Bíblia, falando sobre fé. Lá estava eu lendo São Tiago, de novo. São Tiago me ajudou muito, né? A carta de São Tiago me ajudou muito a conversão. E aí você vai ler lá no capítulo 2, no versículo 17. Aí você vai ler lá e tem escrito assim, cadê? Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si. E aí no final, no versículo 26, ele fala assim como um corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então para mim aquilo foi um estralo, porque assim, se você só precisa ter fé em Cristo, você tem que ter algo em Cristo. É a mesma coisa, olha, eu acredito em você, mas não vou praticar suas palavras. Você precisa praticar, você precisa pôr a mão na massa, você precisa fazer algo, porque se você acredita em algo, para seguir algo, você precisa praticar o que se diz algo. Você precisa praticar aquela doutrina. Você não é simplesmente falar que aceita, porque é uma falsa doutrina falar que aceita e não pratica nada, que é algo muito cômodo, né, pra gente ficar, tudo bem, eu aceito Cristo, mas não preciso fazer nada, não preciso fazer nenhum tipo de obra, sabe? E também eu também li na Bíblia, para não ficar muita coisa, né, muita referência, mas também tem uma referência da carta, do Evangelho de São João, que pelos frutos se conhece a árvore. E aí eu fiz uma conexão com a obra, né? Então você precisa ter frutos bons, precisa ter obras, precisa trabalhar para Nosso Senhor para gerar bons frutos. E aí eu percebi o fruto do protestantismo e o fruto do catolicismo. Isso também me ajudou muito a entender o que era a Igreja Católica. E também eu lembro também que me ajudou muito a ser contra essa doutrina de somente pela fé salvar, é a questão de que Cristo fala no Evangelho, especialmente no Evangelho de Mateus, ele bate bastante. O Evangelho de Mateus também me ajudou muito com relação à fé católica, que é pôr em prática os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que põe em prática os meus mandamentos. Ou seja, não é simplesmente, eu te amo, Cristo, tudo bem, não vou fazer nada para te agradar, sabe? Isso não faz o menor sentido, sabe? Você não ter obras, não ter atitudes que realmente mostrem o seu amor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de tudo isso, para mim, essa ideia do protestantismo é uma ideia muito confortável para quem está lá, para quem é protestante, porque você não precisa fazer nada, você precisa aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. E é um negócio muito engraçado, porque no protestantismo não se fala de penitência, não se fala de sacrifício, não se fala de uma vida... E, cara, assim, não precisa nem ser protestante, basta viver a vida real, acordar cedo para trabalhar, para estudar, que você percebe que a vida não é tão fácil. E aí você percebe, se a minha vida aqui na Terra, para eu conseguir algo... já é tão difícil, imagina para conseguir algo que é a nossa meta, o nosso objetivo, que é a salvação das nossas almas. Se para você passar no vestibular, você tem que estudar bastante,
para passar numa bendita prova, se você fazer o que for, você tem que ter esforço. Imagina para conseguir a salvação. Tipo, Cristo se fez carne, morreu por nós e basta falar que eu aceito Ele como Salvador, está salvo. Isso não faz o menor sentido. Se Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, teve que morrer na cruz, imagina a gente com o nosso dia a dia. Então isso faz muito mais sentido. A mortificação, a penitência do dia a dia. Não existe confissão e não existe comunhão. Então, ou seja, não existe sacramentos. É claro que existe sacramento do batismo na igreja protestante e a igreja católica aceita alguns batismos, alguns batismos na igreja protestante atualmente, né? Só que geralmente, pelos contatos que eu tenho de pessoas que viraram protestantes e foram católicos, o mais correto que os padres aconselham é fazer batismo sob condição, porque a gente não sabe como é que foi a forma, não foi a matéria, como foi a intenção. Antigamente, quando você tinha uma igreja protestante mais tradicional e que fazia tudo passo a passo, não existia essa necessidade, pelo que eu sei. Mas hoje, a recomendação da maioria dos padres é batismo sob condição. E falando em batizado, tem algo muito engraçado. Assim, como eu falei, eu fui batizado na igreja católica e fui batizado no dia de Nossa Senhora das Graças. E então eu vou falar um pouco disso no começo da minha conversão ao catolicismo. Então não existe penitência, não existe comunhão e não existe confissão. E é justamente isso, olha, se eu já estou salvo e a salvação é o principal objetivo da minha vida na Terra, por que eu teria que lutar por outras coisas? Veja, se o maior objetivo da minha vida aqui na Terra, o maior objetivo é salvar a salvação das nossas almas. Se eu já tenho isso de bandeja, aceitando o Nosso Senhor, uma salvação tão simples, tão fácil, por que eu teria que lutar por outras coisas, sabe? Tipo, um negócio que eu pensava, não fazia o menor sentido pra mim. E como eu disse, assim, ó, se pra você ter dinheiro, você precisa trabalhar. Se pra ter uma vida saudável, você precisa se alimentar bem, fazer esporte. Se pra passar no vestibular, você precisa estudar. Imagina pra salvar suas almas, as nossas almas. Precisa do sacramento, precisa de penitência. E essa fé católica foi que me abriu muito meus olhos. E foi muito engraçado que quando eu estava vindo de Recife para aqui, para Curitiba, né, eu estava lendo esse livro aqui, do Santo Cura d'Ars, e foi engraçado como é que eu escolhi esse livro. Eu peguei o livro e falei, vou passar 8 horas no avião, ou 6 horas, não lembro. Aí eu lembrei, não, deixa eu pegar um livro aqui que dá para ler durante todo o voo. Aí eu escolhi esse livro, eu falei, não, eu quero ler algo sobre o Santo Cura d'Ars. E tem uma página que ele fala exatamente sobre a fé católica. E quando eu li isso, eu falei, nossa, eu preciso falar disso na palestra que eu vou dar lá no Instituto. Ele fala assim, Santo Cura d'Ars fala, em excelência da fé. Ele fala, os que não têm fé, os que não têm fé, têm a alma bem mais cega do que os que não têm olhos. Nós estamos nesse mundo como em um nevoeiro, mas a fé é o vento que dissipa esse nevoeiro e que faz luzir sobre a nossa alma um belo sol. Vede entre os protestantes como tudo é triste e frio, e é um longo inverno. Entre nós, católicos, tudo é alegre, divertido e consolador. Deixemos falar a gente do mundo, como havereis eles de ver, são cegos. Fizesse hoje nosso Senhor Jesus Cristo todos os milagres que fez nas Judéias, eles não creriam nesses milagres. É algo que eu falei, nossa, preciso falar nisso, porque é exatamente assim que eu me senti, sabe? A fé católica, tipo, aquele nevoeiro, sabe quando você tá na estrada, tudo escuro, cheio de nevoeiro, você liga o farol no máximo, pá, é a fé católica, tá ligado? Tipo, isso foi pra mim, de fato, a fé católica, quando eu vi essa fé católica, eu falei, nossa, aqui é a verdadeira fé, a única fé, como a Bia Kiss falou, né? A verdadeira fé é a fé católica. E, por fim, a minha conversão ao catolicismo aconteceu em 2014. Eu tive 24 anos. E aí o que aconteceu foi que, como eu disse, eu estava... Foi muito engraçado porque eu estava numa missão, né, evangelizadora, entre parênteses, protestantes. Estava lá com o pessoal protestante, foi lá de fato que eu entendi o protestantismo. Por que foi lá o importante?
Porque eu vi que lá, o protestantismo, cada um tem a sua ideia e cada um age de acordo como quer, né? Não existe uma doutrina correta. Cada um segue o que quer. E como é que Deus vai deixar, se a verdade existe, como é que existe 30 mil verdades? Que é mais ou menos o que eu sei que existe de igrejas protestantes registradas. Se Deus existe, por que existe 30 mil verdades? Porque cada um vai falar o que quer. Então a verdade é única, a verdade é a fé católica. E eu só entendi isso naquele retiro espírita, digamos, evento de evangelização na cidade que tinha lá. E foi muito engraçado, porque eu via as pessoas falando, pregando para outras pessoas sobre a questão de salvação somente pela fé. Eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. E eu via algo muito comum que é muito comum quando você está pregando como protestante no interior, você vai numa praça, né? Bota o microfone, a caixa de som, começa a pregar e tal e tal. E o que vai acontecer? O interiorzão não tem nada vazio. O que é que vai acontecer? As pessoas vão lá para ver. E infelizmente com o nosso ecumenismo atual, em que os padres não combatem o protestantismo como devem ser combatidos, então a maioria dos fiéis acham que os protestantes é normal escutar protestante, escutar pregação, né? Quando não é, quando você não deveria escutar pregações protestantes, você deveria escutar pregações católicas. Então, interiorzão lá, na praça, microfone, um monte de gente protesta, um monte de pessoas da cidade, começa a pregação, começa a música, começa aquela coisa bem emotiva protestante, né? Louvor, mano, não sei o que, te adoro, não sei o que, Deus, eu te amo, Deus, aquela coisa bem emotiva e um apelo muito forte. E eu vi as pessoas que, tipo assim, às vezes a pessoa está desestabilizada emocionalmente, está passando por um problema e o pastor fala, quem aqui aceita nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Salvador seu? Vem até aqui na frente. Aí fica aquele silêncio assim, né? Tipo, um olhando para a cara do outro. Aí do nada sai alguém e chega lá no altar. Aleluia, irmão! Mais um para Deus! Mais uma alma salva. Isso é muito engraçado, porque aí começa um monte de gente chegar, né? Tipo, mais uma alma foi salva para nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito engraçado, porque tipo, é como se fosse um negócio tão fácil assim, ter alma salva, sabe? Tipo, como se fosse algo simples, sabe? E engraçado, porque a maioria das pessoas assim, que eu vejo, que eu presenciei, eram pessoas que estavam passando por problemas emocionais, por problemas de família, por problema espiritual. Isso eu digo porque eu convivi. Eu conversei com pessoas. Quando eu ia como católico, eu ia conversar com pessoas. As pessoas iam na missa nova e essas missas eram uma bagunça, era bateria, era grito. O sermão do padre era sobre política. E as pessoas ali não tinham o conforto espiritual que elas esperavam. E aí elas encontravam esse conforto espiritual na pregação de um pastor que estava lendo a Bíblia. Isso eu vi, porque, cara, eu vivi isso. Já como católico, fazendo missão como católico, eu lembro que eu passei 1 hora convencendo uma pessoa a ir à missa, e ela estava passando por um problema e tal, e eu falei, não, vamos à missa, não sei o que, você conversa com o padre depois, vamos lá, vai ser legal. Nossa, passei 1 hora. O pai começou a missa, começou o glória, viu aquela bateria, viu aquele gritaria, aquela missa, pá, glória a Deus nas alturas. Cara, a pessoa que estava estressada, que queria um conforto espiritual, que queria algo que tranquilizasse, sei lá, ela por algum momento, e que se fosse uma missa de verdade, assim, bem de fato, como deveria ser, ela encontraria aquilo lá. Mas como ela viu aquela bateria, como ela viu um padre falando sobre política, e a pessoa foi embora. Eu vi essa pessoa indo embora. Eu não estou falando de algo que me contaram, eu vi. Eu tentei convencer uma pessoa, aí a missa encontrou lá aquela bagunça e a pessoa foi embora. E aí, como protestante, eu lembrei das pessoas que chegavam no culto porque não tinham um auxílio espiritual, não encontravam esse auxílio espiritual na missa, na maioria das vezes. E eu era muito triste, eu falei, nossa, que triste. Você via que as pessoas de fato que se convertiam naquele momento é porque realmente não conheciam a verdadeira fé católica. E um negócio que era interessante é porque,
Mesmo depois que as pessoas aceitavam a fé católica não, aceitavam Cristo, aceitavam lá, a fé protestante, os problemas delas não passavam, porque elas não tinham... você não tem direcionamento espiritual e você não tem os sacramentos. Ou seja, para você passar pelas tribulações da vida, você tem que ter um padre para direcionar você espiritualmente, você tem que ter os sacramentos da Eucaristia, da confissão. Então você tem que ter todo esse auxílio que o nosso Senhor deixou através da Santa Igreja para atravessar esse momento de tribulações na vida. E essas pessoas não tinham isso, sabe? E os problemas continuaram. E por isso também, e que eu não tenho como provar isso, que muitos protestantes pulam de galho em galho, pulam de igreja para igreja, porque existem brigas pessoais, existem, mas assim, ela vai sempre procurar algo, né, que a nossa alma vai procurar algo maior, que é a Sagrada Eucaristia, que é nosso Senhor de fato, e não encontram aquilo, entende? Ela pode chegar numa igreja lá protestante por alguns minutos, ter aquele acolhimento, mas depois de um tempo ela vai para outra. É muito comum a pessoa ficar pulando de igreja em igreja, ou ficar desigrejado. É um movimento até bem forte que existe. São desigrejados, né? E também com essa mentalidade moderna de que basta crer em Deus, basta aceitar esse Deus de bondade, de amor, basta aceitar esse Deus assim. Então essa mentalidade moderna contribui muito para viver dessa forma desigrejada. E assim, quando eu virei católico, eu sabia a igreja que eu fui batizado, que era a igreja de Nossa Senhora das Graças, e como eu não tinha ninguém na família que era católico, eu pensei, eu não tenho ninguém que é católico na minha família, tipo assim, próximo, entendo. Tinha minha avó, mas eu não era tão próximo dela. Tinha algumas pessoas que diziam católicas, mas eu nunca via indo à missa ou falando sobre catolicismo, então, tipo, para mim, eu não queria. Eu pensei, então eu comecei a frequentar a igreja que eu fui batizado, que é a igreja de Nossa Senhora das Graças. E eu entrei logo pro crisma. Eu falei, não, vou me crismar logo, né? Porque eu pensei, nossa, se eu já tenho bastante conhecimento aqui da Bíblia, que eu estudei sobre a igreja católica, eu prefiro agora, eu vou aqui ter uma catequese, ter um ensinamento e vai ser legal para mim, né? Não foi tão legal, mas por problemas, né, de toda a catequese moderna que existe, mas eu me crismei. Foi um ano interessante, porque foi um ano que eu tive como catequistas 2 seminaristas, e assim, dentro do contexto de hoje foi uma catequese boa, porque a catequese de hoje é horrível. E, né, então, assim, dentro da catequese que você tem a possibilidade de ter 2 seminaristas que atualmente são padres, então dentro da possibilidade, dentro do que eu tinha naquele momento, foi uma catequese boa. Não foi ideal, porque não foi uma catequese tradicional, obviamente, mas foi o melhor que eu tinha naquela época. Então, nessa época, eu já comecei a entender o que era Igreja Católica. Eu também voltei a confessar, como eu já tinha feito primeiro a Eucaristia no colégio, então eu podia confessar e podia receber o sacramento, e também eu fui recebido na igreja, né? A gente do Crisma teve uma recepção na igreja, né? A gente foi recebido no berço da Igreja Católica. Esse daqui são novos alunos, esse aqui é Diogo, isso aqui. Então você foi recebido na igreja. E aí eu falei pro padre que eu era protestante e tal. Enfim, a gente foi recebido na igreja. Todo mundo sabia que eu era ex-protestante. Fiz o catecismo e me crismei. Só que tinha um negócio muito interessante. Eu não gostava, especialmente de ir assim, eu não tinha noção, obviamente. É muito difícil uma pessoa que acabou de se converter ao catolicismo ter a noção real do que é uma missa tridentina, do que é missa nova, do que é missa bem celebrada, no que é. E o que me incomodava bastante assim nas missas que eu ia, que obviamente não era uma missa tridentina, era o barulho. Porque, como eu disse, desde mais novo, o que me deixava, que eu gostava, era aquela contemplação na missa, era aquele silêncio, aquele momento de respeito diante de Deus. E, cara, as missas que eu tinha contato era missa muito barulhenta, missa com violão, missa com palminha, com glória a Deus, com papelzinho lá. Enfim, e aquilo pra mim não, aquilo pra mim tipo, depois que você realmente entende o que é o santo sacrifício da missa, a seriedade que deve ter dela, falei, nossa, eu quero um lugar mais silencioso.
E aí eu fui pesquisar, e aí tinha meu padrinho de crisma, ele já conhecia a missa tridentina. E aí ele me levou para a missa tridentina. Nossa, foi perfeito. Por quê? A missa tridentina foi na igreja chamada Igreja de Nossa Senhora dos Militares. Essa igreja foi construída no Brasil Império e tem um brasão do Brasil Império gigante. É uma igreja toda feita de ouro. A primeira missa tridentina que eu fui foi na igreja belíssima, tipo canto gregorianos, tudo bonito. Eu falei, nossa senhora, eu vou ficar aqui. Eu vou, não, aqui, that's my place, tá ligado? Aqui é o meu lugar, daqui eu não saio. Aí eu falei, nossa, aqui é muito bonito, era tudo que eu tava. Sabe quando você tá procurando uma casa, tá procurando um celular novo, alguma coisa, você faz uns requisitos lá, não, eu quero um lugar silencioso, eu quero um lugar bonito, um lugar que tenha isso, isso. Quando eu cheguei na missa tridentina, eu falei, nossa, isso aqui é tudo que eu queria, era tudo que eu procurava. Aí eu falei, não, é aqui que eu queria ficar. E eu lembro ainda quem celebrou, foi muito legal, foi um sermão sério, obviamente, foi tudo muito bonito, sabe, tio? Eu falei, nossa, aqui é muito legal. Mas eu não tinha noção ainda dos problemas da Missa Nova, não sabia dessa treta chamada Concílio Vaticano II, eu não tinha noção de nada. Por quê? Porque eu tinha um padrinho, a gente conversava bastante e a gente falava sobre coisas de vida espiritual. Quando eu me converti ao catolicismo, e que eu fui crismado e tal, uma das primeiras coisas que eu quis cuidar foi da minha vida espiritual. Eu não quis negócio de saber de treta. Eu falei, não, a primeira coisa que eu quis cuidar da minha vida como católico foi uma vida espiritual. Então, eu já de começo, eu já tentava confessar, sei lá, no mínimo todo mês. Parece pouco hoje para quem é tradicional, que sei lá, confessa 15, tem gente que confessa semanalmente, mas para quem é recém-convertido, confessar a cada mês já é um grande avanço, sabe? Tipo assim. Aí depois eu descobri das devoções da primeira sexta de cada mês. Um amigo meu falou e que ele, não, eu vou confessar porque hoje é a primeira sexta. E aí comecei a ir na missa da primeira sexta do mês. Eu não sabia que tinha que comungar, mas enfim, eu comecei a entender melhor o catolicismo. Eu tinha um padrinho que ele passou um tempo também em algum mosteiro, enfim, e aí ajudou também a vivência dentro desse mosteiro, ajudou-me a ter uma noção de vida espiritual, porque se rezava laudes, as completas, né? A gente tinha, os monges têm que rezar a liturgia, que se chama de liturgia das horas, né? Então, eu comecei a gostar daquilo, tipo, não da vida monástica, porque eu passei eu vi lá e falei, não, minha vida é vida de casado, mas essa parte da vida espiritual, de você acordar de manhã cedo, os monges acordavam de 5h30 da manhã, em jejum, iam para fazer as orações da manhã. Aí quando faziam as orações da manhã, eles voltavam e tomavam café da manhã. As orações da manhã, para quem sabe, são as orações são rápidas, não são orações muito longas. Até porque existem existe a hora da manhã, as laudes, existe a nona, a terça, existem várias horas. Então eles estão sempre rezando. E é engraçado que, tipo, dessa experiência que eu tive, eu achei muito legal, porque até hoje eu faço isso. É um negócio que, tipo, marcou minha vida, que é acordar às 6 da manhã, vou lá, rezo. Se eu tiver com sono, se eu tiver cansado, eu volto a dormir. Mas é algo que eu gosto bastante, sabe? Tipo, acordar e fazer as orações da manhã, antes de dormir fazer as orações da noite, ou à noite tentar fazer as completas, enfim. E essa vida espiritual para mim foi fundamental, porque para mim eu consegui entender o que realmente é a Igreja Católica, eu consegui realmente entender a importância da Igreja Católica através da vida espiritual, através dessa vida espiritual. Se vocês tiverem dúvida, podem pesquisar, conversar com qualquer padre tradicional para vocês verem qual a importância da vida espiritual e como ela é importante, e de como eu agradeço, assim, nessa época que eu estava virando católico, que eu não entrei na onda da treta do Facebook, porque provavelmente eu não entrei na onda de ficar querendo tretar por religião no Facebook, porque provavelmente aquilo ia me tirar os minutos que eu tinha de oração, de que eu estava tentando buscar a vida espiritual, ia me tirar, ia me levar por outro caminho, sabe? Ia me, tipo, dispersar. E é infelizmente o que acontece hoje. Hoje muita gente recém-convertido. O cara é recém-convertido e já fala, não habemos papa, tá ligado? As pessoas nem têm vida espiritual. Então, assim, a vida espiritual é um ponto fundamental na vida. Tipo, como eu disse, se tiverem dúvida, podem pesquisar
conversar com padres tradicionais, vocês podem ler Vida dos Santos e viver como a vida espiritual é fundamental. Então, para mim, a vida espiritual sempre foi algo fundamental. Depois que eu aprendi a rezar, e é engraçado que o livro de orações que eu uso, ele tem duas partes: orações para criança e orações para adultos. Aí você pensa, não é criança, novinha, é criança na oração. Aí eu olhava, nossa, eu era uma criança mesmo, até hoje, tipo, não que eu seja um adulto, não que eu falo, eu sou adulto espiritualmente, mas olha, nossa, é interessante essa separação aqui desse livro, porque tem as orações para criança breve, né? Um Pai Nosso, 3 Ave Marias, um ato de contrição mais breve, você faz a meditação do dia dos seus erros, enfim. Isso é muito importante. E foi fundamental para eu realmente entender o que é a vida católica e não entrar em problemas desnecessários. É tanto que eu nunca entrei nessas tretas na internet, porque para mim é perda de tempo. Assim, o que você pode estar rezando, lendo, crescendo tanto espiritualmente como profissionalmente, porque temos nossos deveres civis, né? Temos que estudar, temos que trabalhar, então é uma perda de tempo ficar debatendo com gente que não vale a pena. E depois, assim, só depois de muito tempo é que eu fui estudar sobre concílio e que eu fui realmente entender o problema da missa nova e da missa tridentina, tipo, o que é que está por trás. Eu fui realmente entender, porque eu já estava frequentando uma missa tridentina, mas quando não podia eu ia na missa nova. Mas, poxa, eu sentia uma diferença assim, absurda, sabe, espiritualmente. Você sentia, nossa, por que é tão diferente? Qual o problema que existe aqui? Porque uma é muito perfeita, a outra é tudo bagunçado, é muito mecânico. Uma é igual ao culto anglicano que eu ia. Engraçado que eu tenho um grupo assim de pessoas que se converteram. Tem um luterano que virou católico e ele falou, eu não vou na missa nova porque a missa nova é igual a missa luterana. Eu me converti ao catolicismo, não ao luteranismo. Então, ele fala isso, eu falei, cara, comigo foi a mesma coisa. Assim, eu via, como eu contei aqui no começo, eu via o culto anglicano e o culto da missa nova, eram coisas parecidas. Então, para mim, poxa, era igual. E só depois que eu virei católico, que eu já tinha algo mais sedimentado, é que eu fui realmente entender o problema do Concílio Vaticano II, que eu fui entender o problema da Missa Nova, e eu fui estudando, e também estudar isso com direção de padre, conversar com padre sobre, e também não ser tão, uma das coisas, você vai estudar essas coisas, não ser tão arrogante e achar que você é dono da verdade. Você vai conversar com o padre, ter direção espiritual, ler documentos, e assim como, para eu sair, ser anglicano, você tem que tomar atitude na vida. Assim como para eu deixar a vida, deixar a igreja calvinista para virar católico, eu tive que tomar uma postura, tive que tomar uma decisão. E como eu sempre digo, o católico ele está sempre numa conversão e ele sempre tem que tomar decisões difíceis a vida toda. E isso foi para mim as coisas assim, a história mais recente, que é de fato abraçar o tradicionalismo, abraçar a missa tridentina, entender o que significa aquilo. Então, eu estou sempre nesse processo, sabe? Então, para mim é o mesmo processo de eu admitir a Igreja Católica, deixar a Igreja Calvinista para entrar na Igreja Católica e agora entendendo os problemas do Vaticano II, da Missa Nova e tomar uma atitude. Não, agora eu vou na Missa Tridentina. Eu vou na Missa Tridentina porque existe isso, isso e isso. Então, são atitudes que você vai tomando com o tempo e que, como eu digo, a gente toma esse espaço baseado em direções espirituais, em leituras e tudo com muita, digamos, com muito cautela e sem querer aparecer, sabe? Tipo assim, sem querer botar um cartaz na cabeça, enfim. Então, mais ou menos esse processo de conversão da gente como católico é um processo de conversão diário, sabe? De que cada vez você vai aprendendo mais, cada vez você... É engraçado, quando eu estava no começo da minha conversão como católico, tinha coisas que eu não sabia que era pecado e hoje eu sei, isso é pecado, tá ligado? Tipo, você ia confessar, você não confessava e não achava que era pecado venial, você, aquilo é pecado mortal, aquilo é... Então, tipo, isso faz parte do processo e também da nossa responsabilidade como católico de estar sempre estudando sobre a nossa doutrina, para melhor entender, né? Até porque nos dias atuais eu vejo que
a gente tá num mundo assim muito louco, assim, no mundo não católico. Então você precisa ser o exemplo. Mas para ser o exemplo você precisa ter uma vida de oração e ter uma vida de oração e estudar e para poder debater, para poder confrontar muitas vezes. Então a gente como católico vai estar sempre nesse conflito, né? A gente foi católico vai estar sempre nesse campo de batalha. Então é isso, pessoal. Esse foi um pouco do processo da minha conversão. Espero que vocês tenham gostado e é isso.